Olá meninos e meninas, aqui é o André, bem-vindos a mais um fantástico mundo sonoro, gente. E hoje, um vídeo muito especial, eu tô aqui no BTG, no Behind the Glass Studios, com o grande Zeca Leme. E aí Zeca, me conta um pouco da sua história pra galera que não te conhece, que tá assistindo em casa, explica de onde veio o Zeca Leme, como é que ele chegou a montar esse Behind the Glass Studio aqui. Boa pergunta. Bom, enfim, acho que como todo mundo tem começa trabalhando com música por causa de uma paixão. E eu tinha uma banda, era um péssimo baterista, aquele que era escalado pra, carregar os equipamentos da banda e ajudar a montar, enfim. E acabou que isso, uma coisa leva a outra, você vai se aprofundando nesse mundo da produção, da parte técnica da coisa. E, cara, na hora de fazer uma faculdade, fiz rádio e TV, aí também a faculdade era totalmente voltada para a parte de produção, no sentido produção de programas de TV, produtores de TV, que não me interessava nem um pouco. Mas todo o trabalho da faculdade precisava de alguém para gravar um áudio, para filmar alguma coisa. E eu era sempre esse alguém. E você chegou a fazer algum curso específico de áudio? Assim que eu acabei a faculdade, eu fui pra fazer o audio program lá do SAI, em Nova York. Aí eu passei um ano lá, me especializando, aí, fazendo esse programa, e voltei pra cá pra trabalhar. A gente vendo lá, você chegou a trabalhar, né, até como assistente, né, que eu vi, porque você trabalhou no Na Cena, né? No Na Cena. Durante algum tempo. Você ficou quanto tempo lá na cena? Uns dois anos, eu acho. E lá você ficou de assistente, assim, staff mesmo dele? Foi engraçado, porque foi uma época que as coisas mudavam muito rápido no Na Cena. Então eu entrei no Na Cena, o Na Cena era uma fundação no chão. Eu entrei de assistente do Maurício, que foi o cara que fez o Maurício Sersósimo, ele fez o projeto técnico lá do início do Na Cena. Logo depois, quando abriu a sala grande, já veio um outro cara, um gringo, e aí de repente eu era assistente do George, e aí passou muito rápido, ele já não tava mais, e de repente eu era o cara, e tinha assistentes, eu tinha assistentes. E enfim, foram 2 anos muito intensos de trabalho no Na Cena. E aí lá do Na Cena, pra onde é que você foi? Cara, saí de 2008 do Na Cena e fui convidado pelo Roy para trabalhar num estúdio que ele também estava montando. E aí cheguei lá, foram também 1 ano e pouquinho, era um estúdio do Roy, que era dentro da produtora A9, do Apollo, isso. E foi sensacional, o Roy é uma das pessoas mais queridas que eu tive o prazer de trabalhar nessa indústria, assim, velhinha demais. E também, só pra deixar claro pra vocês aí em casa, gente, eu acho que uma coincidência muito feliz, uma coisa que acontece também muito nessa indústria, assim, antes de eu conhecer o Zeca, eu nem sabia que ele já tinha trabalhado com o Maurício, que também foi uma pessoa que eu trabalhei com ele como assistente. Comecei a entrar nesse mundo de estúdios grandes com o Maurício e também depois fui trabalhar com o Roy, né, com o Roy Cicala, né? Então acho que foi uma coincidência super feliz, né? Assim... Exato. Mas não existe só esse caminho. Exatamente. Hoje em dia você vê excelentes técnicos, produtores que com excelentes bandas que gravam nos seus quartos e fazem excelentes discos, e de repente esses caras estão gravando nos estúdios como clientes, nos estúdios grandes ou nos médios, pequenos, como clientes, e tirando uns puta som. A internet hoje tem muita informação, né? Assim, o acesso é muito fácil. Pra quem sabe, às vezes, procurar o que quer, né? Consegue descobrir o acesso é muito fácil, existem canais excelentes no YouTube mesmo, com um monte de conteúdo gratuito que dá pra você se aprofundar, na verdade, o quanto você quiser. Porque basta você se interessar e correr atrás. E o Behind the Glass aqui, como é que veio essa ideia, essa empreitada de sair dos estúdios que você estava trabalhando e montar um negócio próprio? É engraçado isso, porque o meu sonho sempre foi trabalhar em estúdio. E esse, ao mesmo tempo, foi sempre uma frustração muito grande, porque eu sempre condicionava esse meu sonho a alguma coisa que eu ia fazer, assim. Então, eu fui fazer o curso em Nova York e eu achava que eu ia voltar e trabalhar no estúdio, e não voltei. Eu voltei e fui fazer ao vivo. E a Loudness,
parte do Zeca, assim, sempre teve um papel muito importante, porque eles sempre conseguiram me prover trabalho, assim. Então eu não conseguia trabalhar nos estúdios, cara, eu ia fazer show, eu ia gravar DVD, eu ia, enfim, trabalhar em evento e fazer tudo que eles tinham pra fazer, pra poder, tipo, então agora eu vou tentar entrar na cena, eu vou abrir mão agora disso aqui e vou tentar ir pra lá. Aí não dava certo lá, tipo, volta pra lá de novo. Era tipo uma rede de segurança, assim, que eu sabia que eu podia pegar o telefone e falar assim, cara, me ajuda, eu preciso trabalhar semana que vem, e graças a Deus eles sempre puderam me ajudar, que é ótimo, né? Essa carreira, assim, é uma coisa que eu tento falar pro pessoal é que não é uma carreira fácil, né? Assim, mas eu acredito que, como acho que a grande maioria das carreiras, assim, até dos trabalhos, entre aspas, tradicionais, né? A gente tem todos os nossos desafios, todos os nossos problemas, nosso crescimento, né? E tem uma escada, né, que a gente tem que ir seguindo, né? A gente passa por certos problemas, principalmente no começo de carreira, para depois poder chegar num patamar em que você consegue montar seu próprio estúdio, ou ter a sua própria empresa e seguindo, né? E nem sempre o montar o seu próprio estúdio é o destino final ou o sonho de todo mundo. Eu acho que, ainda mais na nossa indústria, existem outros cenários de finais felizes, assim, entendeu? Então tem muita gente super talentosa e competente com outros finais felizes, assim, tá tudo certo. Os discos que você trabalhou, assim, me dá um highlight, porque você trabalhou, eu vi que, assim, coisas bacanas aconteceram logo no começo de carreira, assim, pra você como assistente, que você gravou, né, uma participação para um disco da Beyoncé, né? Pois os maiores trabalhos acabaram vindo no Na Cena, né? Estúdio grande, trabalho grande. Então, assim, um dos primeiros trabalhos que eu participei foi o disco do Ney Matogrosso. A gente gravou lá o disco da Oficina G3, que acabou ganhando o Grammy Latino. E teve essa história do Kanye West, que já era num ponto onde eu já estava como um gerente operacional do Na Cena, já não era mais assistente. E um dia tocou o telefone e era alguém falando inglês, falando que queria uma hora pro Kanye West, e eu achei que era um trote. A ligação caiu, foi o tempo de eu entrar no Google e saber se ele estava aqui no Brasil e descobrir que ele estava. E aí comecei a atender o escritório de uma maneira mais adequada. Pô, era sexta-feira à noite, tocou o telefone, achei que era piada. Coisas assim que acontecem, né? Exato. Você fala, não é possível. Exato. Né? Querendo 2 dias, terça e quarta, sei lá. E foram 2 dias intensos de uma, sei lá, de bastante história, de bastante coisa. E foi legal, foi demais ver o cara trabalhando. O cara realmente é muito talentoso, muito mesmo, assim. Deu pra ver ele criando, assim, que foi sensacional. Bom, aqui no estúdio, né, acho que vocês podem ver aqui atrás de mim, a gente tem uma das primeiras, a gente pode dizer, né? Não foi a primeira, né? Aqui no Brasil é a primeira. API 1608 que veio aqui pro Brasil. Tá? Me conta então, assim, um pouco do por que você escolheu essa mesa, por que você faz um trabalho híbrido, né, com ela. Exato. Né, o seu estilo de mixagem que você faz, né? Bom, falando da console, ela foi escolhida a dedo, porque o intuito de montar um estúdio era, depois de ter saído do Na Cena, ter trabalhado com o Roy, ter trabalhado em grandes produções, entender que o mercado estava virando para um lado onde que existia uma gama de clientes que adorariam ter aquela estrutura, mas não tem aquele orçamento, né? Então a ideia foi tentar trazer o melhor dos mundos de equipamento, dessas coisas, o melhor dos mundos possível, claro, para uma estrutura de bandas independentes, que eu sabia que seria a minha realidade. Ela é 100% analógica, ela é o modelo standard, né? Que são de 12
550A e 4 560. Aqueles dois 550B que tem ali eu já tinha antes. O sistema que você usa é o sistema do Pro Tools, né? Pro Tools HD, já estou trabalhando com as interfaces HDX, monitoração da Inaudio, que me acompanha desde o nascer, né? Eu tenho essas Avantones que eu utilizo para uma segunda monitoração, um somzinho mais... ela fala bastante médio, né? Então é bom para detectar uns problemas na mixagem. A gente tem ela que é a Lunchbox, né? Vamos começar de baixo para cima. Tá, enfim, é muito simples. Do lado esquerdo são compressores e do lado direito são press. Aqueles 8 slots eu devo encher com equalizadores algum dia. Então, na minha cabeça é dividido muito simples assim. São 10 canais de compressão, o API 2500, que eu adoro de paixão, um par de distressor, que o mundo adora de paixão. Sim. Né? Fantástico exato. para qualquer utilidade. Eu gosto muito do API 525, é um compressor bem escuro. O Elijah talvez seja um dos compressores, o Expressor mais flexíveis que eu tenho aqui no estúdio. É incrível esse bichinho aí, o que ele pode fazer em diversas situações. E um Chandler Little Devils, o vermelhinho lá, que também funciona super bem em coisas de transiente rápido, assim, é muito bom. Para quem quiser também dar uma olhada, o Zeca fez um projeto há algum tempo atrás que era o BTG Session. Sim. Né? Pegava as bandas, colocava aqui dentro, ainda tem todos os vídeos lá no YouTube. Na verdade foram 2 projetos já, já de vídeos de YouTube, o BTG Sessions e o projeto 2x1. Eu sinto que esses vídeos, essas sessions de YouTube, enfim, que a turma divulga, sempre foi uma boa desculpa para trazer gente boa aqui e trocar uma ideia, e tomar uma cerveja, um café e discutir projetos, entendeu? É uma maneira muito mais... É uma volta muito maior, saca? Sim. Mas é uma maneira muito mais bacana de trazer bandas interessantes, que eu gosto, que eu gostaria de trabalhar, e envolver todos numa coisa maior, que são projetos de vídeo. Também funciona super, né? Assim... Funciona, pelo cara. como a gente estava discutindo, não é um caminho só, né? Não, dá trabalho, mas funciona. É muito mais simples fazer um post patrocinado, mas não dá o mesmo resultado. Bom, aí você tem aqui, então, você tem uma sala live ali, né? Onde você dá pra gravar, você grava bastante bateria também, né? Gravar qualquer coisa tudo. que pintar, né? Tudo. Já gravei de cordas a percussões, baterias, guitarras, tudo. Agora um projeto que eu achei bem interessante, assim, que é de uma banda que eu gosto muito, que é do pessoal do Bar do Banjo. E você acabou até fazendo uns vídeos, começou acho que da Sound on Sound, né? Pois é. Explicando um pouquinho. Tá saindo ainda. E é interessante porque é uma banda um bluegrass, né? Uma banda com uma formação assim que é bem diferente do que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, assim. E eles têm aquele bumbo mala, né? Assim, exato. Como é que você tratou aquilo ali? Você tratou como se fosse um bumbo normal? Ou você tratou como uma coisa diferente? Acho que a primeira frase do vídeo da Sound on Sound é bem a cara, assim. Quando chega uma mala pra você microfonar, a primeira coisa que você faz é perguntar pra quem toca, porque é uma mala, não é um instrumento. Assim, é o instrumento do cara, eu não faço a mínima ideia. No caso específico do Wagner, eu já conheci ele há um tempo, já sabia dessa mala, e ele foi se virando para achar respiros, microfones lapela internos com furos na mala para poder sempre resolver o problema dele. A gente tratou assim, conversando, tipo, ele me explicando por onde que o som sai, por onde vem, o que microfone. Foi sempre muito interessante gravar o Bar do Banjo, porque os meninos são muito bons, assim, tem uns timbres, umas referências muito loucas. É bem legal. Bom, Zeca, cara, foi muito bom. Sim, achei o nosso papo muito legal. Deu passar bastante informação pra galera aqui, contar essa sua história que também é fantástica. E mostrar um pouco aqui do estúdio também pra galera. Pra quem quer te conhecer um pouco mais, quer falar com você, BTG Studio, todas as redes sociais possíveis e imagináveis que todo mundo tem. Estúdio com S mudo, sem S no final. Tem lá Facebook, Instagram, Twitter. Até o Twitter eu uso, cara. Sou meio roots nisso aí. Twitter é legal, eu gosto.
Ah, que legal. Você escreve e ninguém lê, acho demais. Você pode escrever o que você quiser que ninguém lê. Bom, galera, a gente se vê na semana que vem, quinta-feira tem vídeo novo. E até a próxima. Falou!